Uma mesa na qual cada um de nós é apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, com exceção do Tomé. E por falar em latino-americano, nos Estados Unidos, na disputa das eleições de meio de mandato, o voto latino pode ter uma força surpreendente a favor dos republicanos. Diante da decepção com a economia e a baixa popularidade de Joe Biden, o eleitorado latino dá sinais de que a preferência pelos democratas pode enfraquecer, segundo pesquisa realizada pelo Wall Street Journal, lembrando que em 2020 o voto latino favoreceu Biden com 28 pontos à frente de Donald Trump. Tomé, o que significa essa tendência? Essa é uma tendência que vai acontecer no mundo todo. Os democratas, com certeza aqui para frente, vão começar a ganhar a grande maioria das eleições. Não tenho dúvida. Sabe por quê? Porque quando os republicanos entram, quando a esquerda entra, a falta de capacitação técnica que eles têm destrói o país. Isso é fato. Vejam aqui ao nosso lado, vejam a Argentina, vejam que nós temos no Chile, vejam que nós temos em Cuba, vejam que nós temos na Venezuela. E aconteceu nos Estados Unidos. Tivemos um governo democrata que conseguiu levar uma das maiores crises dos Estados Unidos, relações internacionais totalmente distorcidas, falta de credibilidade, falta de força, falta de punho, falta de integridade, falta de respeito, falta de trabalho, falta de competência para que a gente possa ter um país realmente bem administrado. Então, assim, isso é uma coisa que a gente vai ver bastante. Eles pegam, destroem e nós temos que entrar para poder reconstruir. Mas muita gente ainda acredita, mas devagarzinho, e agora com as redes sociais, a gente vai conseguir desmistificar. Temos um novo governo entrando aqui no Brasil, né? A gente pode fazer uma comparação entre republicanos e democratas. Vamos ver o que vai ser o próximo governo. Vamos ver se eles vão conseguir manter o teto de gastos. Vamos ver se a economia vai ir para frente, como eles dizem que vai acontecer. Vamos entender o que vai ser feito. Vamos ver se eles vão conseguir manter os gastos públicos controlados ou se eles vão aumentar, o que já dizem muitos ministérios, né? Trazer gente nova, ocupar todos os espaços, como sempre fizeram. É só uma questão de tempo. Esses ministérios estão mais para mistérios, né, Tomé? Mas você falou aqui uma coisa clássica, né? O círculo vicioso do destrói e constrói. Aí construiu, tá tudo bem, vamos destruir para depois constrói. E vai nisso aí. Esse ciclo, ele está bem representado, doutor Luiz Felipe? Está bem representado, sim, Pavinato. É importante ver que agora, na eleição americana, consultei os números agora há pouco, está razoavelmente empatado. Tá? Agora 46 cadeiras para os democratas, eles perderam um, mas também ganharam um. Então está 46, 47 e 51 formam a maioria. O que a gente pode dizer e fazer esse comparativo com o Brasil, o que falta hoje são políticas de Estado e não só de governo. Se a gente falar em políticas só de governo, a gente vai ter problemas, porque muda o governo, nunca quer vir fazer uma nova coisa, quer fazer um novo projeto, uma nova sequência, e aí fica esse constrói, destrói, constrói, destrói. Então, enquanto a gente tiver uma política de Estado mais firme, e um problema nosso é a nossa Constituição muito grande, com muitas regulamentações dentro dela, isso acaba prejudicando um pouquinho você ter regulamentações mais fáceis, situações que permitam criar essa figura do Estado. Ô César, você acha que o latino vai trampar nos Estados Unidos? Eu acho que pode ser, sim. Eu acho que é ainda cedo para fazer essa análise, mas veja, eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado para não confundir torcida individual com análise política. Tem algo que é a tua preferência individual, que é aquilo que você quer que aconteça no mundo, e existe análise política que invariavelmente precisa ser feita com base em dados, em propriedades empíricas, enfim. Isso tudo que eu insisto com vocês aqui reiteradamente. Tipo IPEC. Não, aí o Instituto, eu estou entendendo a tua ironia, mas o Instituto é absolutamente discutível aqui. O que eu estou te dizendo é que tem uma diferença fundamental entre torcer e fazer uma análise política de uma forma mais distinta. Eu concordo com o Luiz, acho que é um ponto extremamente pertinente, e isso transcende a seara da discussão político-ideológica de direita e esquerda. O Brasil, via de regra, precisa de políticas mais sólidas de Estado. Isso é fato. Agora, tem algo que me preocupa nessa análise, que toda vez que a gente cita qualquer assunto, o tema gira ao redor das velhas pautas, que é a Argentina, a Venezuela, o comunismo, a esquerda quebrou, etc. e tal. Gente, cada nação é idiosincrática. Se você for avaliar... palavra difícil. Se você, traduz isso aí. Perdão, você tem toda a razão. Ela tem características peculiares. Cada nação tem o seu desenvolvimento histórico e cultural que é peculiar àquela nação. Se você for avaliar, por exemplo, a Argentina, me atendo ao que o Tomé propôs,
ela tem um caráter bimonetário da sua moeda, que de muitas maneiras não permita que ela faça uma reserva, uma espécie de muralha de resistência contra questões estrangeiras. A gente tem hoje 326 bilhões de bola em dólares de reserva estrangeira. Sabe quem construiu essa reserva? O governo de esquerda que ele diz que quebrou o Brasil. A Venezuela tem um único commodity que caracteriza uma espécie de, pesquisem aí se vocês puderem, doença holandesa, que ela fica restrita a um único commodity e esqueceu uma série de outras coisas, sem citar diversas outras características do jogo geopolítico global, que eu não vou me estender muito aqui. Mas eu acho fundamental que a gente tome um certo cuidado para não ficar fazendo política, confundindo torcida com análise política e levando tudo para a única velha pauta surrada do comunismo, que vai quebrar o país, de Cuba, da Venezuela, etc. e tal. Capês. E aí, você lembra Capês? Capês é uma pessoa fina, né? Na Venezuela, tinha mais restaurante com Michelin do que Paris. Verdade. Você acredita numa coisa dessa? Sim. Aquilo era um luxo e virou um lixo. Você acha que essa preocupação do público latino nas eleições dos Estados Unidos é uma forma também de querer ter o progresso que os naturais de lá têm? Olha, eu acho o seguinte, a eleição dos Estados Unidos se decide da mesma maneira que todas as outras eleições, os processos revolucionários históricos ao longo dos séculos. Tudo tem uma base que, aliás, foi muito desprezada nos últimos debates eleitorais para presidente da República. É a pauta econômica. A economia influenciou, só para fazer um rápido retrospecto histórico, a Revolução Gloriosa no final do século XVII, a Revolução Francesa no final do século XVIII, a queda das principais monarquias da Europa em meados do século XIX, a Revolução Soviética em 1917, a queda da União Soviética em 91. Tudo gira em torno da economia. Eu vivo dizendo, o Bill Clinton derrotou George Bush após a Primeira Guerra do Golfo com o lema "That's economy is stupid". O que está acontecendo é que os Estados Unidos vive, a partir da administração Biden, que certamente por influência também da pandemia, a pandemia provocou uma enorme recessão técnica nos Estados Unidos, um retrocesso, queda do PIB, alta dos preços em geral ao consumidor. Isso levou à derrota do Trump e está prejudicando seriamente a avaliação do Biden também. Pese embora ele ser muito fraco tecnicamente, individualmente, um desastre na política externa, na condução da crise Rússia e Ucrânia, uma liderança tíbia, nos Estados Unidos fraca, e isso tudo está influenciando certamente. Agora, nós ficamos... Você colocou a questão da Venezuela. Quando você coloca políticas ideológicas ultrapassadas, fracassadas, já repetidamente vistas na história como políticas que levam não ao progresso, mas a uma decadência econômica, decadência social, é isso que acontece. Vamos lembrar que na Alemanha, dividida no pós-guerra, tinha um muro que foi construído no início dos anos 60, separando a Alemanha capitalista, a Alemanha ocidental, democrática, da Alemanha socialista, comunista. Ou como que quis dizer ontem na mesa o colega nosso, capitalismo fechado, capitalismo de Estado. Bem, o muro que foi colocado não era para impedir quem estava na parte ocidental da Alemanha de ir para a Alemanha Oriental, mas o contrário. Cortina de ferro, os regimes comunistas, totalitaristas, que segregam o direito de expressão, a liberdade de expressão, impõem ditadura, controle sobre a opinião das pessoas, querem levar a ideologia e o controle ideológico para a condução da economia. E economia é uma ciência exata. Economia não tem de direita ou de esquerda. Economia, você quebra o país. Aliás... Então, ou vamos em direção à geração de emprego, à recuperação da economia combalida por uma pandemia mundial, ou nós vamos prejudicar quem mais precisa de geração de emprego e da ação do Estado. E é isso que a população latina quer. Ela não é ideológica,
ela quer emprego, ela quer escola. Ela é realista. Ela é realista. Ela é realista. É uma constatação. Você sabe que That's the economy. O comércio, a economia é o símbolo de paz. Quando a gente vê, né, Benjamin Constant, no célebre discurso de la liberté des anciens, comparé à celle des modernes, ele fala que as guerras acabam onde o comércio começa. Por quê? Porque antes você tinha que brigar para ter acesso a algo que o outro tem. Com o comércio, as pessoas, elas se reverenciam uma à outra, comprando, pagando, trocando. Então, a economia, além de melhorar a vida das pessoas, é uma receita para a paz, certo, Tomé? Não, essa é a grande preocupação de todos nós. A economia é o carro-chefe de um país. Agora, como o César colocou aqui, quando a gente não discute um plano de governo, né, que até agora a gente não viu, a gente não sabe nem quem são os ministros do Lula e já estamos aí há quase 50 dias da sua posse. Quando não se fala de economia, quando não se fala de política pública, quando não se discute segurança e só se fala em ideologia de gênero, linguagem neutra, separação da sociedade, homossexuais, heterossexuais, que são as pautas que a gente mais discutiu com a esquerda aqui nos últimos anos, foram essas, e quando a gente vê que se flerta com esses países vizinhos que estão destruídos, é claro que está todo mundo assustado, é claro que está todo mundo com medo. Não tem como a gente não sentir medo. Deixa eu entrar no Brasil, então, César. Vamos lá. Vamos entrar no Brasil, porque assim a gente continua essa discussão aqui no Brasil. Vamos sair dos Estados Unidos e vamos pegar um primeiro avião com destino aonde o amor venceu.